Mateus capítulo de número 16, e nós leremos apenas o versículo de número 18. Enquanto os irmãos localizam, eu já vou justificando que nós não faremos aqui uma interpretação direta do texto. Nós estamos apenas tomando esse texto como base para a abertura de uma série de estudos que faremos em torno da missão da igreja. Então, nós tomaremos esse texto como base para a abertura desta série de estudos. Mateus capítulo de número 16, e leremos apenas o versículo de número 18. Os irmãos e as irmãs que encontraram, por favor, digam amém. Amém. A palavra do Senhor diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Só os que podem, digam amém. Amém. Muito obrigado, e que Deus, por graça, mais uma vez abençoe a exposição de sua palavra. Então, como nós temos comunicado aos irmãos desde domingo, e já de antemão falamos aqui também, nós estamos iniciando hoje uma série de estudos que eu, com muita sinceridade, não sei quanto tempo nós levaremos, mas nós dedicaremos algumas quartas-feiras para juntos nos voltarmos para o tema sobre a missão da igreja. É evidente que quando nós falamos sobre a missão da igreja, muitas coisas passam à mente dos irmãos, da minha, da sua, desse irmão, desta irmã que está ao seu lado. Então há quem possa pensar que por missão da igreja nós estejamos falando apenas de um aspecto da missão, como por exemplo aquilo que podemos chamar de missão transcultural, que é a evangelização de povos, de outros povos. E embora a missão transcultural ela pertença à missão da igreja não se restringe e não está limitada apenas à evangelização de outros povos. Então é bom que nós deixemos bem claro, nesse nosso primeiro momento de estudo sobre a missão da igreja, que estudar este tema é estudar tudo aquilo que envolve a vida da igreja, a estrutura da igreja, a natureza da igreja, o propósito para o qual Deus estabeleceu a igreja. E como hoje é a abertura desta nossa jornada em torno deste propósito, é preciso que nós consideremos alguns pontos iniciais. Por exemplo, o que nós, estudaremos a respeito da missão da igreja. Por exemplo, hoje, especificamente falando, eu quero já levantar aqui algumas questões. Por exemplo, o conceito de igreja. Quando eu falo sobre o conceito de igreja, eu estou propondo de nós pensarmos o que é igreja. Então, por exemplo, é comum, e isso já se tornou algo tão comum que você não consegue desfazer mais. E aí você foi à igreja? De que igreja você é? Vai à igreja? Como é que está a sua igreja? Quem é o pastor da sua igreja? Então, isso aí se tornou algo normal, comum. O termo igreja, infelizmente, ele caiu na normalidade. Mas afinal de contas, o que é igreja? Quando nós usamos a expressão igreja,
quando Jesus usou a expressão edificarei a minha igreja, o que é que Jesus tinha em mente? E lembrem-se, Jesus é imutável. O escritor aos Hebreus, ele afirma: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, o que Jesus pensava sobre a igreja, quando ele falou pela primeira vez esta palavra, ele continua pensando hoje. Então, o que é igreja, não do meu ponto de vista, mas do ponto de vista de Deus, do ponto de vista da Bíblia. Então, este é o conceito, o que é igreja. Segundo lugar, para que serve a igreja? Para que igreja? Vamos pensar aqui, por exemplo, se esta igreja aqui, nesta rua, neste bairro, nesta cidade, se esta igreja deixar de existir hoje, que falta ela fará para esta cidade? Qual seria a falta? Se não existisse Assembleia de Deus Ministério do Belém a partir de hoje em Mogi, o quanto essa cidade lamentaria a falta desta igreja? Ou eles nem saberiam que a igreja deixou de existir porque nunca souberam que ela existiu? Então, para que igreja? Para que serve igreja? Qual é o propósito da igreja? Então, primeiro, o que é a igreja? Segundo, para que serve a igreja? Terceiro lugar, e partimos já para outra parte, qual é a função da igreja? Eu sou parte da igreja. Apenas você dizer que é parte da igreja faz de você parte dela? Ou existem critérios para que você de fato seja parte da igreja? Não, mas eu sou parte, porque eu tenho uma carteirinha de membro. É mesmo? Poxa. Não, e não é só de membro não, de obreiro. Então eu sou mais do que membro. Mas a última palavra, afinal de contas, é de quem? Se somos ou não. Porque Paulo diz a Timóteo que Deus conhece aqueles que são seus. Então, qual de fato é a função da igreja? E será, atentem para isso, e será que se eu, como parte da igreja, não cumprir esta função, eu continuo sendo parte dela, ou aos olhos de Deus eu não faço parte dela? Então vamos lá. Primeiro, o que é a igreja? Segundo, para que serve a igreja? Terceiro, qual é a verdadeira função da igreja? Depois de pensarmos aqui nesses poucos minutos sobre o conceito de igreja, ou apenas perguntas a respeito, porque eu só estou fazendo perguntas, vamos pensar um pouco aqui sobre a natureza da igreja. Primeiro, a igreja é uma ideia de quem? Quem idealizou a igreja? Claro, rapidamente nós vamos responder: Deus. Certo. Mas uma vez que eu sei que igreja é uma ideia de Deus, o que isso deveria afetar a minha vida? Como isso deveria influenciar na maneira com que eu vivo? Quer seja aqui no templo, quer seja fora do templo. Porque afinal de contas, se eu digo que sou parte da igreja, eu preciso saber quem idealizou a igreja. Segundo, a igreja está firmada em quem? Nós sabemos as respostas, mas o quanto essas respostas influenciam as nossas vidas? Vamos pensar aqui,
Quais são as expectativas de Deus a respeito da igreja? O que é que Deus espera de nós? Porque tudo que nós fazemos, nós temos expectativas. Ninguém trabalhou o dia todo, correu em casa, outros vieram direto do serviço, sem expectativa. Tudo que fazemos, trabalhamos com a expectativa, estudamos com a expectativa, vimos aos cultos com expectativa, nos relacionamos com expectativa. Tá, se a igreja é uma ideia de Deus, se a igreja está firmada em Cristo, quais são as expectativas de Deus em relação a nós? Quando Deus olha para a igreja em Mogi das Cruzes, o que Ele espera de nós? Ou a gente não pensa isso? Ou a gente pertence à igreja e vamos em frente, vamos que vamos, e vamos vendo o que dá? Ou a gente não para pensar, eu estou atendendo às expectativas de Deus? O que Ele espera? Ora, como é que eu vou atender a expectativa de alguém se eu não sei nem quais são? O que é que Deus espera de nós? Adolescentes, jovens, irmãs, obreiros, nós aqui. Quais são então as expectativas de Deus a nós, em relação a nós como igreja? Uma outra pergunta: o que caracteriza uma igreja de verdade? Porque a população pode nos chamar de igreja. Você conhece a igreja? Ah, eu moro do lado da igreja. Oh, que pena. Ah, sério, eu moro do lado da igreja. Você conhece? Conheço. Você conhece o fulano da igreja? Conheço. Todos podem nos chamar de igreja. Mas o que de fato caracteriza uma igreja como igreja? E aí cabe uma outra pergunta: quais são os critérios para se avaliar uma igreja de verdade? Hinos, departamentos, reuniões, programações, eventos. O que é que caracteriza uma igreja de verdade, bem-sucedida? Por exemplo, eu vou instigar você a pensar aqui: o que para você é uma igreja de sucesso? Vou me dirigir aos adolescentes, vou me dirigir aos jovens. Quando você olha para os movimentos atuais, para você, o que é uma igreja de sucesso, bem-sucedida? Olha, a igreja lá está bem. Como é que você sabe? Qual é o seu critério? Qual é a sua régua de medida para saber se aquela igreja está bem ou mal? E mais, nós estamos começando essa série e nós temos que lançar essas perguntas para nós refletirmos e irmos para casa pensando: qual é o único instrumento que de fato tem autoridade para avaliar uma igreja? Não, eu vou avaliar. Você não tem autoridade para isso. Não, deixa eu ver se a igreja está bem. Não. O único instrumento avaliador de igreja é a Bíblia. A Bíblia tem a medida certa para dizer: isso é igreja, isso não é igreja, isso é igreja saudável, isso não é igreja saudável. Então é preciso olhar para a Bíblia. E para encerrar essa parte inicial, qual é a missão da igreja? De quem é a missão? Qual de fato é a missão da igreja? Quais as dimensões, em que áreas a igreja deve atuar? Vou lhe fazer outra pergunta. Pastor, por que é importante nós estudarmos esse assunto?
rapidamente aqui, e aqui eu começo a responder. Primeiro, nós precisamos estudar esse assunto, porque trata-se de um assunto que é central à vida da igreja. Segundo lugar, porque o assunto proposto aqui, ele diz respeito, primeiro, à razão da vida e segundo, da existência da igreja. Para que Deus gerou a igreja? Então, se eu não souber nem para que a igreja existe, como é que eu direi que eu sou parte da igreja? Então, nós estamos começando a estudar aqui um assunto que diz respeito à razão pela qual a igreja existe. Terceiro, e isso aqui é importante demais, a maneira com que a igreja lida com o assunto da sua missão determina a forma com que ela lida com as outras áreas da sua existência. Ou seja, a forma com que eu penso, a missão da igreja determina a maneira com que eu vou me comportar em outras áreas. Porque uma correta visão sobre a missão da igreja resultará em práticas corretas, assim como uma visão equivocada ou limitada resultará em práticas limitadas ou equivocadas. Então eu preciso saber o que é a igreja, para que serve a igreja, qual é a função da igreja, qual é a missão da igreja. E aí eu vou fazer pergunta direta. Se alguém chegar para você amanhã de manhã, não, se chegasse hoje de manhã, e lhe perguntasse assim, o que é igreja? Qual teria sido a sua resposta? Ah, você é crente? Sou. Então você pertence a uma igreja? Sim. O que é igreja? O que você teria respondido? Ah, a igreja é o ministério do Belém. É sério? O que é a igreja? Pastor, mas eu preciso saber definir igreja? Claro que sim. Por quê? Quais os prejuízos de eu não saber definir uma igreja? Ou a igreja? Eu vou te dar só 2 prejuízos. Primeiro, você sabe por que a igreja tem dificuldade de evangelizar? Porque a gente tem dificuldade de evangelizar. E não vem me dizer que não tem, porque tem. A gente arruma desculpa. É porque é difícil mesmo. Não, é porque o povo não, nós temos dificuldade de evangelizar. Não olha para o lado agora não. Nós temos dificuldade de evangelizar. Sem contar que muitas vezes evangelizamos errado. Achamos que dizer Jesus te ama é evangelizar. Achamos que dizer vai à igreja é evangelizar. Ah, hoje eu evangelizei 30. Vai ver, a pessoa mandou 30 mensagens. Vai na igreja hoje. Não, isso não é evangelizar. Eu não sei com quantos nós vamos terminar essa série, mas nós vamos terminar. Agora nós precisamos reavaliar o que nós temos pensado sobre igreja. Porque muito do que a gente diz ser igreja não é igreja. Por que nós temos dificuldade de evangelizar? Porque a gente não sabe o que é ser igreja. A gente não sabe para que serve igreja. Porque veja, quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo, está lá em João 16, do 7 ao 11. O Espírito de Deus é o Espírito da verdade. Está lá em João 16 e 13. Se eu
não sei corretamente o que é ser igreja, de certa forma eu não estou vivendo a verdade da igreja. O Espírito de Deus, sendo o Espírito da verdade, ele não atua em um ambiente onde a verdade não impera. Logo, se eu não vivo a verdade sobre a igreja, o Espírito de Deus não atuará naquele ambiente. E nós teremos dificuldade, tanto no processo de evangelização, porque sequer sabemos o que é de fato igreja e qual é a sua missão. E aí encaramos a evangelização como um peso. Eu tenho que evangelizar, não tem jeito mesmo. Fazer o quê? E aqueles que vão evangelizar vão arrastados. Domingo à tarde. Vamos, irmãos. Vamos, porque é obrigação. Esse é o comportamento de alguém que não sabe o que é ser igreja. Porque se nós soubéssemos o que é ser igreja, na fila do banco nós evangelizaríamos, na quitanda nós evangelizaríamos, no mercado, no serviço, em todos os lugares, porque afinal é para isso que a igreja existe. Mas vamos em frente. Esse é o primeiro aspecto de prejuízo. E eu estou falando só da evangelização. Depois você tem um outro prejuízo, que são os problemas relacionais da igreja. Por exemplo, projete aí para mim, por favor, irmão Robson. 1 Coríntios, capítulo 1 e verso 12. Olha, é um texto conhecido, mas vamos lá. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Isso aqui é típico de uma igreja que não sabe o que é ser igreja. Divisão na igreja é típico de crente que não sabe o que é ser igreja, porque se ele souber, ele vai suportar o seu irmão. Ele vai lutar para se dar bem com o seu irmão. Eu sei que é ruim, mas é o que tem para hoje à noite. É isso aí. Isso aqui é típico de uma igreja que tem nome de igreja, tem estrutura de igreja, tem dons espirituais de igreja, mas que ainda não vive a realidade do que de fato é ser igreja. E não adianta, porque não tem conversa, é objetivamente. Crente que vive faccionado, dividido entre si. Não, olha, eu não me dou com ele, então eu vivo aqui, ele lá. É típico de alguém que não entendeu o que é de fato ser povo de Deus. Vamos em frente. Olha um outro problema. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 6. Olha o outro problema. Olha o que Paulo diz. Ele está tratando daquele problema da imoralidade sexual, da tolerância da igreja com aquele incesto. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar o quê? Vamos lá. Gente, preste atenção nisso aqui. Um pouco de fermento faz levedar o quê? Toda a massa. O que é que Paulo está dizendo? Pare com esse negócio de achar que o pecado de uma pessoa é um problema só para a pessoa e que dá para a gente passar por cima. Não. Isso aqui é um corpo.
E se eu tolerar o pecado desse, não é só ele que é prejudicado, a igreja é prejudicada, eu sou prejudicado. E não é que eu quero matar o meu irmão, não, eu quero salvar ele e proteger a igreja. É que a gente quer particularizar o negócio, a gente quer tornar o negócio particular. Não é um problema dele, vamos tratar na individualidade dele. Não, pecado contra o corpo se trata no corpo. Pecado que afeta a igreja se trata na igreja. Porque se você tratar na particularidade, um pouco de fermento leveda toda a massa. Paulo está tratando isso aqui por quê? Porque a igreja em Corinto perdeu a noção do que é comunidade de fé, do que é corpo de Cristo, do que é comunhão, do que é povo de Deus. Terceiro, e vamos parar por aqui, nessa parte. 1 Coríntios capítulo 6, do verso 1 ao 8. O que é que Paulo está tratando aí? Olha lá o que ele vai dizer. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro. É culto de ensino, meu irmão. Ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ou seja, você não sabe o que é igreja, não? Você acha que isso aqui é uma comunidade social? Não, isso aqui é o povo de Deus. Nós haveremos de julgar o mundo. E quer buscar tratar problemas internos seus lá fora. Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Vai lá, verso 4. Verso 4. Então, se tiverdes negócios em juízo, pertencentes a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja. Verso 5. Para vos envergonhar, o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Vocês não sabem o que é igreja, não? Vocês não sabem o que é obreiro, não? Você não sabe o que é pastor, não? Você não sabe o que é liderança cristã, não? Você agora tem que ir lá fora buscar ajuda para tratar de questões internas. Aprenda o que é igreja, entenda o que é autoridade espiritual. Nós temos condições de tratar aqui. E aí dá glória a Deus quem acha que tem que dar glória a Deus. Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante infiéis. Eu ir contra meu irmão diante de um infiel, para ele julgar minha causa com meu irmão? Será que eu entendi o que é igreja? Será que eu entendi o que é ser irmão? O que é ter sido comprado pelo mesmo sangue? O que é ter o Espírito de Deus para julgar as questões? Ou você não se lembra de Salomão? Chega lá, duas mulheres. Uma alegando que o filho morto era da outra. E a outra dizendo, não, o morto é dela. Imagina Salomão, eu não sou digno de, não sou capaz, deixa eu ir para outro reino para buscar a solução. Que vergonha! Não, aqui há quem possa resolver a questão, porque aqui é povo de Deus. Aqui quem rege é o Senhor, e Ele é o dono da sabedoria, e no tempo certo Ele dará a saída. Traga a espada. Espada resolve tudo, meu irmão. Não sabe o que fazer? Chame a espada, porque a espada, ela tem a saída para tudo. Coloque a espada do Espírito em primeiro lugar. Ela tem a saída para você.
Quem reconhece essa verdade, adore ao Senhor. Imagina que loucura que não foi. Problema de bebê recém-nascido resolver com espada. Salomão está louco. Resolver problema de recém-nascido com espada. O rei da nação vizinha resolveria melhor. Vamos ver. Salomão diz: vamos fazer o seguinte, resolvido. Pega a criança viva, parte ao meio. Metade para uma, metade para outra. A verdadeira mãe disse: não, ainda que eu não fique com a criança, mas deixe a criança viver. A que não era mãe coisa nenhuma falou: é verdade, se eu não fico com a criança, ela também não fica. Salomão disse: a verdade apareceu, porque onde a espada chega, a verdade aparece. Onde a espada tem espaço, não tem espaço para o engano, não tem. E essa igreja tem a palavra da verdade, e nós sabemos o que é a igreja, e que é Deus quem conduz a igreja. Quem reconhece essa verdade, adore ao Senhor. Mas afinal de contas, veja os prejuízos de pessoas que nem sequer sabem o que é igreja. Canta, prega, ensina, lidera. Mas se você for conversar a fundo mesmo, não sabe o que é igreja. Não sabe qual é o propósito da igreja. Mas então o que é igreja? Poxa, pastor, isso é muito simples. O que se vê na atualidade não é a maioria sabendo definir igreja. Porque há quem defina a igreja aquém do que é, ou dizendo menos do que é. E há quem também coloque a igreja sendo além do que ela é. Então, por exemplo, já vou tocando nesse assunto aqui. Qual é o maior inimigo da verdadeira missão da igreja? Alguém vai correr e vai dizer: é o diabo. Não. O maior adversário da verdadeira missão da igreja são as falsas missões. Quando a igreja começa a se envolver com o que não é para ela se envolver. O que te cansa não é o que você nasceu para fazer, porque o que você nasceu para fazer te dá prazer. O que nos cansa é fazermos além do que fomos chamados para fazer. É igual uma história, não é uma história, é uma história. Uma ficção que retrata bem isso. Uma pessoa chegou, vai começar a carreira cristã. Deus diz assim: olha, aqui está a sua mochila. Dentro dessa mochila você tem tudo o que você precisa para a sua viagem. Está aqui. Colocou a mochila nas costas e falou: poxa, vai estar leve demais. É isso mesmo. É leve mesmo. Mas aí dentro tem tudo que você precisa. E começou a viajar tranquilo. Foi andando. Isso não pesa nada. Na primeira cidade encontrou um velho amigo. Rapaz, você por aqui? Ai, não me diga, meu Deus, que coisa boa te ver. Vamos tomar um café. Tomou um café. Rapaz, está indo para onde? Para tal lugar. Poxa vida, é de Deus esse negócio. Rapaz, eu tenho que mandar uma encomenda para lá. E eu não tenho como. Não, rapaz, põe na mochila aí, porque está leve mesmo. Pum, colocou. Já deu uma pesada. Não, mas ainda dá, vai, segue. Outra cidade, parou, encontrou mais um. Rapaz, você é demais, que coisa boa. Está indo para onde? Tal lugar. Meu Deus, eu estava orando, pedindo para Deus preparar alguém que pudesse me ajudar. O que é? Não, preciso que você leve uma encomenda para mim, para tal. Rapaz, pode pôr aí. Tal. Terceira cidade, e foi. Daqui a pouco começou a reclamar com Deus. Eu não aguento mais.
esse fardo está pesado que o Senhor colocou nas minhas costas. Aí Deus, tá bom, deixa eu ver o que está na mochila aí. Isso aqui eu não te dei, isso aqui eu não te dei, isso aqui eu não te dei. É isso que trava a igreja. É a gente começar a querer fazer o que nós não fomos feitos para fazer. A igreja começa a se envolver em questões que não é para ela se envolver. É por isso que a igreja precisa saber para que ela existe. É só você se lembrar de Davi. Davi foi para o campo de batalha para quê? Na visão dele e do pai dele, para levar comida. Mas e na visão de Deus? Para derrubar gigante. Quando ele chegou lá, o que é que os irmãos dele começaram a fazer? Falar dele. O que Davi fez? Ficou discutindo com o irmão dele? Não, eu não vou lutar a guerra que não é minha. Eu não vou lutar uma guerra que Deus não quer que eu lute. Eu vim aqui para derrubar gigante e não para brigar com meu irmão. O problema é quando a igreja começa a se envolver com o que não é para ela se envolver. Que Deus nos ajude a termos clareza sobre o que Deus quer da igreja nesta cidade. Quem deseja ter esta clareza também, levante a mão e dê a melhor glória a Deus que você pode. Então, o que é igreja? O que é igreja? Deixa eu trazer aqui rapidamente o que um pastor americano, por nome de Mark Dever, ele diz sobre o que é igreja. Ele diz que a igreja é o conjunto de pessoas chamadas pela graça de Deus, por intermédio da fé em Jesus Cristo, as juntas, essas pessoas juntas, glorificá-lo. E glorificá-lo como? Servindo-o em seu mundo. Então vai lá, vou dividir aqui rapidamente. Primeiro, o que é a igreja? A igreja é formada por pessoas que, ao receberem o chamado, responderam positivamente ao Senhor. Então olhe para o lado aí, olhe para o lado, olhe para o lado. Olha, agora é hora de olhar para o lado, olhe para o lado. Então você está ao lado de uma pessoa que, assim como você, recebeu o chamado de Deus e por fé em Cristo atendeu esse chamado. Então você está olhando para uma pessoa que foi chamada pelo mesmo Deus que você. Isso não é maravilhoso, não? Isso já te faz alguém que não pode brigar com essa pessoa. Aí está alguém que você não pode ter problema com essa pessoa, porque ela foi chamada pelo mesmo Deus que você. Oh, quem pode adorar ao Senhor? Essas pessoas, olha que lindo, se reúnem em torno de um mesmo propósito. Qual é o propósito? Honrar a quem as chamou. Olhe para o lado aí. Sabe o que essa pessoa está fazendo aqui? Pelo menos era para ser o mesmo que você. Vieram aqui para honrar ao Deus que lhe chamou. Nós estamos aqui com o mesmo propósito. Ou quem pode adorar ao Senhor por isso? E essas pessoas servem a quem a chamou, no mundo que pertence a quem? A Deus. Então olha só, é Deus quem me chama, e aí Ele me chama para andar ao lado de pessoas que Ele também chamou. E essas pessoas se reúnem no propósito de quê? De honrar a esse Deus. E honrar de que forma? Servindo a Ele, naquilo que Ele está fazendo, no mundo que é dele. E aí evangelizar já não é mais um peso.
Evangelizar se torna o quê? Um privilégio, porque é Deus me colocando no plano dele, é Deus me usando para cumprir a vontade dele. Isso não é um peso, isso é um privilégio. E a igreja contribui com a implantação do reino de Deus na terra. E aí, quando você olha para a Bíblia, o que é a igreja? A doutrina sobre a igreja, o estudo sobre a igreja, é um daqueles assuntos que é chamado pela teologia de revelação processual, que Deus ele vai revelando ao longo da história. E aí a compreensão do que é a igreja no Novo Testamento depende de você olhar para o que o Antigo Testamento aponta. Porque é impressionante como que o Antigo Testamento já lança luz para o futuro sobre o que Deus espera da igreja. E aí existem dois termos no Antigo Testamento que definem muito bem a natureza da igreja. O primeiro termo é Kahal. Kahal significa um povo que se reúne em torno do nome daquele que o chamou. Então, quando Israel se reunia numa assembleia, aquilo era um Kahal. Ou seja, nós estamos reunidos, viemos de diferentes lugares. Eu da minha tenda, você da sua tribo, você da sua, eu daquele lugar, e viemos no mesmo lugar para honrarmos um único ser, que é aquele que nos chamou. É isso aqui. Hoje, por volta de 19 horas, 18h30, pessoas de diferentes lugares dessa cidade começaram a se mover. Para quê? Para ir para o mesmo lugar, para se reunir neste lugar, em torno de um único nome. Que nome? Do Senhor, que é aquele que nos chamou. Eu não sei você, mas isso me alegra, isso é maravilhoso. Mas há um segundo termo, e eu preciso encerrar, que é o termo Edá. O que seria Edá? Em linhas gerais é tornar-se da família por direito dado pelo líder da família, o chefe da família. Olha para alguém que não faz parte da família e diz assim: o nome da família está na minha mão, porque é o meu nome. Você não tem o meu nome, mas eu vou te dar o meu nome. Você não fazia parte da família, mas vai fazer parte agora. Você não tinha direito de filho, mas agora vai ter direito de filho. Você não fazia parte, mas agora você faz parte. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. E quando este povo se reúne, que não tínhamos nome, aliás tínhamos, mas eram nomes variados: malandro, alcoólatra, beberrão. Lá vai o beberrão, lá vai a faladora, lá vai a era o nome que se dava, lá vai a problemática. Aí depois Deus diz: eu vou mudar seu nome. Lá vai a crente, lá vai a serva. Não se envergonhe disso não, é nome mudado. Lá vai a serva de Deus, é nome, não tinha nome, mas agora tem. Deus te deu nome, Deus te fez parte da família. E quando esse povo se reúne, olha o que ocorre. Rapidamente, irmão Robson, Isaías 6:3.
Olha o que diz Isaías 6:3. E clamavam uns para os outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Olha agora, essa é a parte. Toda a terra está cheia da sua glória. Onde é que ele viu isso? No templo. Quem estava lá? O povo. Em torno de que nome? Dele. É nesse tempo, a partir desse tempo, que ele vê a glória que enche o quê? Vai lá, vai lá, diga terra. Apocalipse 5:12. Por favor, irmão Robson. Apocalipse 5:12. Que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. Em torno de que nome? Dele. Olha agora quem explica isso. Paulo. 1 aos Coríntios capítulo 14, versículo 25. Paulo explica isso. Olha o que Paulo vai dizer: os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus. Olha isso, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Sabe o que Paulo está dizendo aí? A visão que os incrédulos terão da igreja, que sabe o que é ser igreja. Ele está dizendo: se vocês vivessem como igreja, os incrédulos saberiam, Deus de fato está no meio deles. Eles não estão ali apenas para uma reunião social, não. Eles estão ali porque Deus está no meio deles. Não, eles não estão ali porque é quarta-feira e é dia de reunião, não. Eles estão ali porque nós estamos vendo Deus está no meio deles. Não dá para nós seguirmos muito adiante. Mas quando você olha para o Antigo Testamento, e semana que vem a gente continua. Quando você olha para o Antigo Testamento, a ideia é de um povo em torno deste nome, do nome desse Deus que se manifesta onde o seu povo está. Lembram-se de Jacó? Jacó se deita, pega uma pedra e faz de travesseiro, e ele está tão cansado que mesmo com uma pedra de travesseiro ele dorme, mas dorme tão bem que até sonha. E o sonho foi tão bom que ele viu uma escada que ligava do céu à terra. E na escada ele viu o quê? Anjos. E os anjos faziam o quê? Não é desciam e subiam, é subiam e desciam. Então tinha a escada que ligava o céu à terra, e os anjos faziam o quê? Vamos lá, igreja, diga: subiam. Então o que os anjos faziam? Essa é a ordem: subiam e desciam. Onde é que os anjos moram? No céu. O céu fica para cima ou para baixo? Bom, se os anjos moram no céu, qual seria a ordem? Desciam e subiam, mas o texto não diz isso. O texto diz que eles subiam e desciam. Não dá para entender, até Deus falar. Porque quando Jacó acorda, Deus explica. E aí Jacó diz assim: agora eu entendi, Deus estava aqui e eu não sabia. Por quê? Porque onde Deus vai, o céu vai junto. Ou seja, onde a igreja se reúne, parte do céu se manifesta naquele lugar. Onde você estiver, parte do céu chega com você. A igreja crê nisso. Se é verdade, se coloque em pé, adorando ao Senhor. Oh glória, oh glória, oh glória.
Oh glória! Quem deseja a presença de Deus aqui, levante a sua mão e adore a esse Deus.